Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Fabiola, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas, lá da Unesp de Rio Claro, que fica aqui pertinho de São Paulo, 180 quilômetros. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o meu TCC, que é em Biologia, obviamente, mas tem a ver com Python. Então, por isso que eu estou aqui para conversar com vocês. Bom, o meu TCC, como eu quero seguir dentro da biologia, a biologia tem uma miríade de áreas, né, que a gente pode seguir, botânica, zoologia. Vai ser uma palestra assim meio que biológica, gente. Não vou falar muito de Python, não, vou falar mais de biologia mesmo. Vocês vão ter uma mini aulinha, assim. E, então, aí na biologia a gente pode ir para zoologia, a gente pode ir para botânica, microbiologia, biocel, você pode fazer muita coisa dentro da biologia. Inclusive, para mim foi bem difícil, porque na faculdade eu entrava nas aulas e queria fazer tudo, na verdade. Na verdade, não dá, né? Tem que escolher alguma coisa. Mas eu me mantive focada no que eu queria fazer, que é taxonomia botânica. E aí eu vou explicar para vocês o que é taxonomia botânica, e a gente vai bater um papo aqui sobre essas coisas. Bom, essa foto eu encontrei quando eu estava fazendo essa palestra, fazendo os slides. Essa daí sou eu, em 1995. Foi o primeiro passeio que eu fiz numa reserva biológica. E aí eu fiquei encantada, fiquei enlouquecida, queria conversar com um biólogo, andei em trilha, foi uma aventura. E eu acho que é biologia, né, que eu vou fazer. E aí, no ano seguinte, eu entrei no ensino médio. Só que nessa época, em 95, era moda, né? A profissão do futuro era informática. Então, eu acabei indo fazer técnico de processamento de dados no ensino médio. E aí eu aprendi programação, aprendi lógica de programação, aprendi Pascal, aprendi essas coisas antigas aí. E continuei na área. Meu primeiro emprego foi como estagiária em redes. Trabalhei passando cabo, era bem divertido na época, eu gostava muito. E vim para São Paulo trabalhar como web designer. Comecei a codificar em HTML, em CSS, e na época não existia web designer. Então, tanto que o meu chefe achava legal falar que ele me importou de Vitória, né, que eu sou do Espírito Santo. Então, ele foi me buscar lá no Espírito Santo para eu trabalhar para ele como web designer aqui em São Paulo, em 2000. Então, trabalhei muito tempo nessa área, né, como web designer, trabalhei em agência, trabalhei como freelancer, mas tinha aquela coisa ainda, tipo, tá faltando alguma coisa, eu preciso voltar para biológicas, não sei. E aí, em 2011, a biologia falou mais alto, aí eu larguei tudo, Pode falar palavrão? Tá, digamos que eu larguei tudo e fui fazer biologia passei na Unesp de Rio Claro e fui para lá, levei minhas gatas e fui embora para lá fazer biologia na Unesp, que é a universidade que é a universidade caipira por excelência, né? Que a gente está presente no interior de São Paulo. E agora em 2018, finalmente estou terminando. Demorei um pouco mais que a maioria das pessoas, mas estou terminando, estou fazendo TCC. E o meu TCC, para qualquer taxônomo, qualquer pessoa da biologia que queira ser taxônomo, a gente tem que fazer, básico, padrão, fazer uma flora. E o que é uma flora? Flora é você ir lá, escolher uma área e descobrir as espécies que estão nessa área. Mas como na botânica a gente, enfim, vai ter muita espécie numa área, né? Então fica um trabalho bem monstro para fazer. Então fica difícil. Então a gente tem que estabelecer alguns critérios para conseguir fazer esse trabalho. E os critérios que a gente estabeleceu foi o seguinte: essa aqui é a área de estudo, minha área de estudo lá em Rio Claro, é o campus da Unesp de Rio Claro. Aqui do lado tem uma florestinha, que é uma floresta de eucalipto. É a maior floresta de eucalipto fora da Austrália, porque o eucalipto ele é originário da Austrália. Então, essa floresta foi plantada, porque na época que precisavam de madeira para FEPASA, e, enfim, trouxeram os eucaliptos para cá e deu certo. E aí ficou essa floresta lá. E aqui é o nosso campus. E
para diminuir essa área, porque estava em 800 mil metros quadrados, a área de estudo, então a gente precisava diminuir, porque é só um TCC, né, não é nada... a gente definiu um critério que seria áreas antropizadas do campus. Só as áreas que tinham construções, edifícios, né, onde a gente usava. Então, a gente excluiu essa parte mais, digamos, selvagem aqui, né, um reminiscente de cerrado, e fizemos só as áreas antropizadas mesmo. Então, arbóreas e palmeiras. E por que arbóreas? Porque a gente na botânica tem categorias, né, para as plantas. A gente categoriza tudo, porque senão não consegue estudar. Então, a gente tem herbáceas, a gente tem arbustivas, né, o hábito das plantas é definido assim. E eu pensei, vou fazer arbóreas, que são as árvores. Então, vamos mostrar todas as árvores do campus. Então, antes de falar mesmo do projeto, eu vou dar algumas... Eu fiz essa mesma apresentação num simpósio de biologia vegetal, semana passada. Então, muita coisa eu não preciso explicar, né, lá. Não preciso explicar o que é taxonomia, por exemplo, não preciso explicar o que é uma ecicata, o que é um herbário. Acho que, não sei se vocês sabem, sabe aqui o que é um herbário, por exemplo? Então, aí eu preciso explicar essas coisas, senão a gente vai estar falando em línguas diferentes aqui. Então, eu vou dar um pequeno históricozinho, uma aulinha de botânica para vocês, rapidão, e depois a gente volta para o meu projeto, beleza? O que é a taxonomia? A taxonomia é o ramo da ciência que classifica os seres vivos. É o ramo que estuda a biodiversidade que a gente tem na Terra, né? Então, a gente tem que classificar esses seres vivos, a gente identifica eles, a gente dá um nome para eles e a gente descreve esses seres vivos. Tem um estudo de, sei lá, 2011, eu acho, que eu li antes de vir para cá, cerca de 30 milhões de espécies a gente tem hoje no mundo. Então, 30 milhões é muita coisa mesmo, assim. E a gente precisa organizar isso de alguma forma para conseguir estudar, né? A gente tem que definir critérios normalmente para conseguir estudar isso aí. E a gente faz isso através da taxonomia, que é colocar as coisas em grupos. Pega as plantas, coloca em gavetinhas, vou falar das plantas que é o que eu entendo, né? Um pouquinho. E a gente coloca as coisas em gavetinhas para conseguir estudar. E a taxonomia, ela vem já desde 1700, eu vou mostrar para vocês um histórico. Ela se baseia na morfologia, na anatomia dos seres vivos, para isso. Então, a gente vê uma planta, a gente sabe que a planta tem aquela morfologia, então vamos botar ela no grupo de plantas. Morfologia é a forma desse ser, né? E os animais têm, né, o formato, então a gente vai fazendo a classificação de acordo com a forma física que a gente consegue ver. E a anatomia também, depois, né, porque a gente tem microscópio também, então dá para ver tecido, dá para ver a célula, enfim. Só que, assim, a gente tem agora um advento da genética. A genética está aí, sei lá, faz 80 anos. Foi em 1950 que o Watson e Crick descreveram o formato helicoidal, né, do DNA. E aí, a partir de então, a gente começou a sequenciar as coisas, sequenciar o DNA. E aí a gente começou a ver que tinha coisas que estavam em grupos que elas não deviam estar lá, nesse grupo. A morfologia era parecida, mas o DNA era totalmente diferente. Então, surgiu a sistemática, que engloba a taxonomia, usa os critérios da taxonomia de morfologia e anatomia, mas também leva em conta a evolução dos seres vivos. Como eles começaram, né, como eles evoluíram, como o DNA deles evoluiu. E aí a gente, com a análise, né, da filogenia desse DNA, a gente corrobora o que a gente faz em taxonomia, com a morfologia. Então, só uma confirmação. Então, as duas estão andando juntas agora. A gente fala genética molecular e a taxonomia andam juntas e viraram a sistemática. E aí tem, né, desde, sei lá, Platão já estava classificando as coisas. A gente está classificando as coisas desde muito tempo atrás. Só que eu vou só salientar três caras aqui que mudaram bastante os sistemas, que primeiro foi o Linneu.
em 1735. E o Linneu, ele estabeleceu assim, a base de tudo que a gente ainda usa hoje. E ele definiu dois grupos, dois reinos, que seriam animais e vegetais. Aí depois vem o Whittaker, que eu vou falar dele, que foi de 1969. E aí eu acho que é o que talvez vocês se lembrem da escola, que eu aprendi na escola, que eram 5 reinos: Animalia, Plantae, Fungi, Monera e Protista. E aí, isso foi em 1969, estava começando lá a sequenciar as coisas, a genética estava começando a avançar. E aí, ocorreram os primeiros problemas, né? Alguns seres estão juntos num grupo que eles não deviam estar juntos ali. Enfim, aí os cientistas começaram a pensar de novo, não, a gente tem que mudar esse critério aí. E aí veio o Vesey, em 77, e definiu outro critério para a gente classificar os seres vivos, que é o critério que a gente usa até hoje. Linneu, né, já desde lá 1700 e poucos, ele inventou, né, digamos assim, um sistema de hierarquias, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, são níveis hierárquicos que a gente coloca o ser vivo. E, por exemplo, eu coloquei ele fez também um sistema de nomenclatura binomial, que é você colocar o nome científico, ele tem 2 nomes, né? O nome genérico e o nome de espécie. No caso aqui, eu coloquei esse nome de uma planta que foi descrita por Linneu ainda lá em 1700 e poucos, que é a Eugênia uniflora, que é a pitanga. Todo mundo conhece a pitanga. O nome científico dela é Eugênia uniflora e ela foi descrita ainda por Linneu. Então, ela continua no mesmo lugar que ela está hoje, não foi mudada de gênero nem nada. Então, esse aqui é o nome genérico dela, né, Eugênia, e uniflora é o epíteto específico, é o nome de espécie dela. E Linneu, porque ele foi o autor da descrição da pitanga. E aí a gente vem para os 3 domínios, né, que é o que a gente utiliza hoje como critério, que é a forma que a gente separa os seres vivos hoje. Não é mais 5 reinos, a gente tem ainda, não tem mais como chamar de 5 reinos, porque tinha todas essas problemáticas de agrupar coisas, seres que não tinham nenhuma afinidade. E qual que é o critério principal hoje? O critério são as células que os seres vivos têm. Então, a gente tem 2 tipos básicos de célula: células procarióticas e células eucarióticas. Vocês lembram disso? Então, células procarióticas, aquelas células que não têm envoltório nuclear, que antigamente era carioteca o nome, agora a gente chama de envoltório nuclear. Então, são células que não são compartimentalizadas, como a gente disse. Elas têm o material genético disperso no meio do citoplasma, junto com as outras organelas da célula. Quem tem esse tipo de célula? Bactéria. Essencialmente, bactéria. Então, existe um domínio, que é o domínio das bactérias, onde todas as bactérias são compreendidas aqui, mas existem outras bactérias que são chamadas de bactérias extremófilas. Essas bactérias, elas vivem em locais extremos. Elas gostam de viver em fossas abissais, no Mar Morto, elas gostam de, sei lá, geysers, lugares muito quentes, enfim. Por isso que elas são chamadas de extremófilas, né? Extremo, lugar extremo, filo, amigo. Gosta de lugar extremófilo. E o resto? A gente tem um domínio, um grupo, que é o resto, que é eu, você, todos os animais, os fungos, as plantas e alguns outros grupos, que têm células eucarióticas, que são as células que têm envoltório nuclear, que compartimentalizaram o núcleo e que o núcleo comanda tudo que tem na célula. Ela centralizou esses seres centralizaram todo o serviço, né, digamos assim, no núcleo. Então, é assim que a gente está definindo hoje em dia. Não é mais 5 reinos, se alguém falar para vocês está errado. 3 domínios. E os domínios são bactérias super, incrivelmente, não vou falar palavrão, mas elas são extremófilas, e a gente, o resto. Nós estamos junto com fungo, a gente está junto com planta e tudo mais. E aí,
acho que não sei se vocês conseguem ver aqui, nesse pontinho aqui tem um ramo que chama plant, que é o ramo das plantas. Isso aqui é uma árvore filogenética, né? Eu acabei não falando. É uma árvore que foi baseada no sequenciamento de DNA também, além das células, né? Então, se eu pegar esse ramo aqui, ele não acaba aqui, simplesmente. Ele chegou no reino das plantas. Mas se eu abrir esse ramo, eu vou chegar num troço mais ou menos assim. Não, na verdade eu vou chegar ainda antes, ainda tem um passo anterior ainda, que são os grupos principais de plantas, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então aí, isso aqui é só a filogenia das angiospermas, que são as plantas que a gente chama de plantas superiores, porque elas têm flor, fruto e semente. Então, isso aqui, além de ser bem complexo, é uma árvore muito, muito complexa, ela nem chega na questão lembra da hierarquia, reino, filo, classe e ordem? A gente está aqui só até família, aqui, porque a gente tem ordens aqui e famílias aqui. Então, isso aqui, como é uma árvore filogenética, ela leva em conta a evolução das plantas. Então, aqui no início, a gente tem plantas que a gente chama de basais. São plantas que não que não evoluíram, elas continuam do jeito que elas são desde que elas surgiram. E aqui no final, plantas que a gente chama de derivadas, que elas sofreram cada ramo desse aqui é um ancestral comum que sofreu uma mudança, né, uma evolução e derivou, como a gente diz em biologia. E aqui, por exemplo, a gente tem uma planta, deixa eu ver o que pode ser basal de... Abacate pode ser uma planta considerada basal, que é de uma família chamada Lauraceae, que está aqui, na ordem Lauralis, está aqui mesmo. E uma planta bem derivada é uma margarida, é uma Asteraceae, que é da família Asteraceae, que não é nenhuma flor, né? É uma inflorescência, mas deixa para lá isso aí. Senão, eu vou ficar 3 horas falando com vocês aqui. Bom, vamos lá. Vai, passa. E aí, por que, né, que a gente precisa da taxonomia? Por que a gente precisa da sistemática? Porque o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. Simplesmente por isso. A gente tem que organizar isso de alguma forma para a gente conseguir estudar, né? Só de espécies de plantas, a gente tem 43.893. And counting. Continuando, todo dia a gente tem descrição de planta nova. E, enfim, a gente vai descrevendo as plantas numa velocidade que é muito pequena em comparação com a destruição que a gente promove, né? Eu tenho que falar isso, infelizmente. Mas é por isso que que é muito importante ter a taxonomia e a gente estudar a taxonomia aqui no Brasil. Bom, isso aqui, agora eu vou falar sobre o trabalho do botânico. Isso sou eu num campo, início do campo, a gente vai para o meio do mato, pegar planta, aí a gente chega assim, limpinho, bonitinho ainda, e aí depois a gente fica tudo descabelado, sujo, carregando facão, carregando tudo, enfim, você tem que lidar com carrapato, com insetos, é bem complexo, mas é divertido, né? Porque você vê a minha cara, eu tô feliz. a gente gosta de mato, então, né, a gente fica feliz dentro do mato. A gente vai pro mato, coleta, tipo num dia lindo desse aqui, na Serra do Mar, volta pro alojamento com esse monte de saco de planta coletada, a gente usa esses podões, umas varetas enormes com a tesoura na ponta, que a gente coleta amostra de árvores arbóreas. Essa sou eu, no caso, lá na faculdade, coletando uma planta super alta, uma Senna Mutijuga. E aqui é o herbário. No fim das contas, a gente sempre termina no herbário. O herbário é onde a gente guarda amostras de plantas mortas, secas, para a gente conseguir estudar elas depois. E como que a gente faz a preparação desse material? Nós fazemos uns sanduíches assim, de jornal, coloca a planta dentro do jornal, bota papelão
e coloca ela dentro dessas prensas assim de madeira. E aí, normalmente a gente faz isso, pisa em cima dela para prensar mesmo e coloca isso numa estufa para secar. E aí seca o vegetal e depois a gente monta ela num essiccata, que é uma prancha de cartolina com uma etiquetinha, né, com as informações dessa planta que a gente coletou lá no mato. Então a gente coloca quem coletou, por exemplo, eu coletei, a localidade que eu coletei essa planta, muito importante a coordenada geográfica hoje em dia, a data e algumas informações tipo que a gente pode perder quando a gente resseca a planta. Nesse caso aqui a flor não perdeu a cor, mas normalmente a gente perde a cor da flor também, a planta fica escura, por exemplo essa aqui perdeu bastante cor. Então a gente tem que colocar que as flores eram cor tal, então tem que fazer algumas coisinhas para quando a gente pegar esse essiccata de novo conseguir estudar melhor. E o herbário é esse monte de armários, né, onde a gente guarda essas plantas secas. Para que serve isso? Essa planta seca ela é um testemunho de que aquela espécie viveu naquele lugar, foi coletado naquele local. Então, se um dia pegou fogo, sei lá, foi destruída a floresta, e a gente quer fazer uma regeneração nessa floresta, a gente vai no herbário estudar quais as plantas que tinham naquele local para poder tentar pelo menos chegar, porque nunca vai conseguir, mas tentar chegar no máximo que a gente consegue da vegetação original daquele local. Né? Basicamente para isso que serve e também para outros diversos estudos. E agora como é que eu fiz meu trabalho? A ideia era fazer uma amostragem de todas as árvores lá do campus e descobrir quem elas eram, né, quantas eram. Então eu fui andando pelo campus com o meu celular mesmo, com um app chamado GeoTracker instalado, é um app de um russo. E parava perto eu gosto de brincar que eu abracei todas as 2.002 espécies, 2.002 árvores do campus, porque eu ia com o celular do lado delas, assim, parava, e aí só clicava nesse botão aqui, adicionar ponto. Então, o que é essa árvore? É uma paineira. Então eu vou colocar aqui, paineira, ou o nome científico dela se eu soubesse. Quando eu não sabia, né, obviamente, levava meu orientador, e aí quando ele não descobria, aí a gente coletava. Vamos levar para o herbário, tentar identificar com acervo, procurar os colegas botânicos também, perguntar, livro, né, literatura. E assim que é o trabalho de um botânico, mais ou menos. A gente faz todo esse processo para conseguir chegar numa espécie de planta e na maioria das vezes a gente nem consegue, a gente chega só no gênero dessa planta. E depois, todos esses mapas que eu peguei aqui do GeoTracker, eu exportei, né, os KMLs, joguei lá no Google Maps. Eu pensei em estudar lá a API do Google para tentar fazer uma coisa mais dinâmica, mas não ia dar tempo, porque eu já tinha que estudar Python e eu não estava um pouco difícil, então eu decidi fazer na mão mesmo. Então eu fiz 200 mapas no Google. E aí, vamos fazer o site. Como que eu vou fazer esse site? Eu sabia codificar HTML. E CSS, obviamente. Mas eu pensei, vou fazer um site estático. E aí, se der alguma merda, eu vou ter que ir lá e mexer em todas as páginas de novo. É aquela questão que todos conhecem, né? Vamos fazer então um site dinâmico, né, Fabiola? Um negócio mais bem feito. Então voltei para TI. Procurei toda a galera de TI que eu conhecia. Gente, eu vou aprender uma linguagem. Qual que eu aprendo? PHP? Sei lá, ASP existe ainda? Não, né? Eu preciso aprender uma linguagem, me guiem. Aí todos eles foram unânimes. Aprende Python, escolhe um framework e vai. E aí, beleza, como que eu vou começar a fazer isso? Django Girls foi a resposta. Nossa amiga Patrícia, que está aqui, ela começou a postar esses negócios de Django Girls. Aí Django é um framework, legal. Acho que eu vou lá fazer um workshop. Sucesso. Vim pra cá no passado, a gente foi super bem tratada lá. Tinha pipoca, bolo, foi um sucesso total. Passei o dia inteiro lá aprendendo Django. E aí, voltei para Rio Claro, meus problemas acabaram, só que não. Comecei a fazer a codificação do site, né? E aí,
tive vários problemas, mas estava lá no grupo do Telegram das Jungle Girls, e aí achei o Samuel, a iluminação, me ajudou pra caramba, começou a me ajudar com as minhas dúvidas, né? E aí eu consegui fazer o site, coloquei, por enquanto está no Python Anywhere, e deixa eu dar uma mostradinha para vocês como é que está o site. Como é que eu faço aqui, Paty? Bom, aí esse aqui é o site, é basicamente o ápice da minha vida de cientista e profissional, sei lá, de biologia, botânica no caso. O grande coração do site é essa lista aqui, de espécies por nome científico. Vão ser 200 espécies. Eu vou mostrar os resultados do trabalho para vocês agora e vocês vão ver esses números. Até agora, eu acho que eu coloquei umas 100 e poucas aqui no site. E daí, clicando... Deixa eu ver uma que eu gosto. Eu gosto de todas. Mas algumas eu gosto mais, outras eu gosto menos. Então, eu vou colocar a Ceiba especiosa, que é uma que, inclusive, está em flor agora. Eu vi uma hoje muito bonita lá no Cerro Coravo, indo para cá. É a paineira. A paineira tem essa flor linda, rosa. E isso aqui é o coração do site, é o que eu queria chegar. Uma página com o nome da espécie, o autor da espécie aqui, que descreveu a espécie. Tem essa bagunça aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito de explicar. Malvaceae é a família da paineira. Aqui um texto sobre essa planta, descrevendo ela taxonomicamente, mas de uma forma mais popular. Não é a descrição original dela, que é extremamente longa e difícil. E um jogo rápido aqui, né, o hábito dela, arbóreo, o nome popular, floração, frutificação. E aqui embaixo, algumas fotos que eu tirei também. E aqui é o mapa, que é o principal. Você chega lá no campus e você sabe onde ela ocorre dentro do campus. Está aqui perto do Instituto de Biociências, tem paineira em vários locais do campus e você descobre aqui por esse mapa. Então, esse é o site, também tem uma lista por nome popular, né, porque eu tento sempre usar o nome científico, obviamente, porque eu sou cientista, mas a gente também leva em conta o nome popular das coisas, porque é o conhecimento tradicional, né. Enfim, voltando para cá, rapidão, vou terminar. Esse foi o site, a gente conseguiu fazer, finalmente. E uso o SQLite 3 como banco de dados, então uma coisa que eu achei legal do Django é que ele tem o administração, né? Então isso vai ficar muito fácil para ser expandido, porque o que eu fiz? Eu fiz só as arbóreas. Então ainda tem herbáceas, né? Plantinhas pequenas, tem arbustiva, tem aquela área mais selvagem lá do Cerradinho. E tem outros grupos que a gente pode incluir. Então, no futuro eu vou deixar isso lá embaixo do site do servidor da Unesp. E se alguém quiser fazer um outro TCC, incluir plantas lá e continuar o projeto, vai ser possível e vai ser mais fácil, né? Ninguém vai ter que passar pela mesma coisa que eu de aprender Python. É só clicar, colocar senha lá e resolver. E alguns resultados do meu trabalho, porque quando a gente termina um trabalho, a gente vai a campo, coleta a planta, tudo isso acaba numa tabela, que é um banco de dados. Então, a gente olha a tabela e fica conversando com os dados para ver o que eles nos dizem, né? E os meus dados foram esses. Eles me disseram o seguinte: eu amostrei 2.002 indivíduos lá, abracei 2.002 árvores, menos as paineiras, porque elas têm espinhos, não dá. E desses indivíduos aí, 57% são de espécies nativas aqui do nosso país. E 43% de espécies exóticas. Os indivíduos, né? 43% dos indivíduos. Isso é uma coisa que eu acho meio chata, né, de ter, porque como a gente tem a maior biodiversidade do mundo, a gente não devia nem ter espécie exótica plantada lá. Quer dizer, devia ter porque a gente cria um jardim botânico. E é bom para estudo, é uma coisa didática, interessante. Mas não devia ter tanta exótica, porque está quase 50% aqui, né, de exótica. Então, é uma coisa que vai ajudar a gente a manejar melhor lá a área. E falando de biodiversidade, né, de diversidade de espécies,
eu encontrei 200 espécies arbóreas lá, e dessas 200 espécies, 62% nativas e 38% exóticas. Também é um número bem alto, eu acho que devia ser menos exóticas ainda. Mas enfim, isso é uma coisa que agora existe e a gente consegue fazer um manejo, vai conseguir agora mostrar para as pessoas que a gente precisa realmente mudar um pouco a filosofia de arborização do campus, né? E aqui foi um top 5 de famílias assim que eu fiz, que são as famílias mais diversas de plantas lá. Isso aqui é muito comum para a gente fazer uma flora e encontrar essas famílias, Fabaceae, Bignoniaceae, Arecaceae, Myrtaceae principalmente também. São famílias comuns aqui para a nossa flora do nosso país, mas, por exemplo, Anacardiaceae não é uma família que a gente costuma achar. E por que Anacardiaceae não costuma achar? Acho que lá no campus tem 4 espécies de Anacardiaceae e 3 são nativas. Mas por que ela está em quinto lugar então? Por causa do pé de manga. Só pé de manga lá no campus a gente tem 113. A manga é uma planta exótica, não sei se vocês sabem. Ela é indiana, ela não é daqui, não é brasileira. E ela já está com um comportamento meio invasivo no campus, porque são 113 pés de manga. E tem alguns lá que eu ainda passo perto e eu não coloquei. Então, é muita manga. Então, aí depois tem as bipirunas, que é a Cisalpina pluviosa, os ipês também fazendo parte, e uma palmeira nativa. Então, legal, as outras são nativas. Mas a manga realmente me surpreendeu. E eu quero agradecer vocês pela atenção aí, pela aula de biologia, por aguentarem uma aula de biologia, domingo de manhã, num evento de Python, né? Então, mas o Samuel insistiu para eu vir falar, então eu vim falar. Estou aqui e se alguém tiver dúvidas, esse dia aí foi um dia de campo também. A gente sempre dorme assim, largado no meio do mato também, e é bem divertido. Se alguém tiver dúvidas, estamos aí. Você falou dos 5 reinos, né, que depois viraram 3 domínios, né? Uhum. Eu, no colégio, aprendi os 5 reinos. Né? Eu também. As pessoas, quando que isso é passado para o... Então, agora, já no livro da minha sobrinha, que eu tenho uma sobrinha de 12 anos, e toda vez que eu vou lá eu vejo o que ela está aprendendo, né, de ciências. Já está como 3 domínios. Então, eu acho que as crianças hoje já estão aprendendo 3 domínios hoje. Não é mais 5 reinos, não. Essa defasagem sempre existe, né, porque é uma coisa super nova e livros didáticos têm esse delay, esse atraso até serem adaptados. Mas você vê, né, eu podia ter aprendido 3 domínios, você podia ter aprendido 3 domínios, mas não. Eu sei que tem o vestibular também tem uma certa... Mas o vestibular já é 3 domínios, já. Isso eu sei porque em 2011 eu prestei, então eu já aprendi como 3 domínios também. Mas agora eu acho que está todo mundo indo nessa nova classificação, né, porque não faz mais sentido usar 5 reinos mesmo. Imagina. Tem uma dúvida? Primeiro eu queria parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Parabéns pelo seu esforço de querer construir com a tecnologia para passar. Você está não só fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, como também você está fazendo o trabalho de fazer a pesquisa e deixar o material íntegro, catalogado, para que outras pessoas passem isso adiante. Pegando esse gancho, você como uma pessoa não da tecnologia, falando para pessoas de tecnologia, como que a gente consegue contribuir ainda mais para que, por exemplo, assuntos tão importantes, de tão relevância como que você nos trouxe hoje, que a gente consiga, com a tecnologia, também ajudar essas pessoas. Como você pode ajudar? Isso. Da mesma forma que você fez, divulgando aí o workshop de Python para meninas, o Django, né, que eu vim aprender. Então, é isso, eu acho que a academia tem que conversar mais mesmo com as pessoas de tecnologia. A academia tem que ir também até as pessoas, como eu fiz.
Eu quero aprender Python, quero aprender Django. Vou procurar, então, vou procurar as pessoas que eu conheço e vou divulgar isso. Olha, eu estou querendo aprender, como é que eu faço para aprender isso? Então, os dois lados. Aí eu cheguei, você falou, eu quero aprender, então vem. É simples, é comunicação. É só comunicação mesmo que salva esse mundo. Então é só isso, gente. Obrigada pelo